Pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês sobre a questão da prisão em segunda instância, né? É uma discussão que está tendo muito aí com relação a esse caso do Lula no Supremo Tribunal Federal, né? E para mim eu acho realmente um absurdo você, no sistema atual brasileiro, você ter que aguentar o trânsito em julgado para mandar, no caso, alguém para a prisão. E vamos ver por que razão. Em primeiro lugar, quando a gente fala de processo criminal, nós estamos falando da questão dos crimes, delitos, né? E nesse caso, o que busca se apurar através de um processo é a autoria e a materialidade de um crime. Então pense comigo o seguinte: muita gente está achando, no caso, porque não que seria razoável esperar esse tempo todo, mas o problema é que muitas vezes a gente não tem conhecimento de como é a estrutura do nosso sistema processual. Então, olha o que acontece. Quando um crime ocorre, a pessoa inicialmente ela é investigada perante uma delegacia de polícia. Pode ser a Polícia Civil ou a Polícia Federal, se o crime envolver algum interesse da União. Posteriormente, desse inquérito, onde são feitas várias diligências, é feito um relatório final pelo delegado, onde esse delegado então ele opina no sentido de que se houve crime, se não houve crime, se o crime prescreveu, etc. Então já tem um primeiro momento de investigação. Posteriormente, esse inquérito ele é remetido para o Ministério Público e o Ministério Público, entendendo que ali houve um crime, ele apresenta o que a gente chama uma denúncia contra aquela pessoa. Então, no caso, inicia-se ali propriamente a ação penal perante a justiça, né? E aí, nesse caso, nós temos uma situação em que a pessoa será inicialmente julgada por um juiz que a gente chama juiz singular, porque é um único juiz que julga o caso. Posteriormente, a pessoa ainda não concordando com a sentença que foi dada a ela, no caso, ela ainda poderá fazer um recurso, interpor um recurso que irá para a segunda instância, ou de um tribunal de justiça, ou para o TRF, Tribunal Regional Federal, se o caso for envolver algum crime federal. Ali, ele será julgado, então, por uma turma recursal, uma turma, desculpa, no caso, formado por desembargadores, né? E é o que a gente chama uma decisão colegiada, porque não é dada uma decisão apenas por uma única pessoa, como foi o caso da primeira instância, mas no caso ela é dada por uma decisão conjunta de vários desembargadores. Então vocês vejam que já houve várias oportunidades da pessoa se defender até esse momento. E o nosso sistema atual, o que acontece? Buscando afunilar, digamos assim, para não fazer com que os tribunais superiores, que seria no caso o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, virasse uma verdadeira terceira instância, o que eles resolveram fazer? Eles criaram ao longo do tempo o que eu chamo de funil, ou seja, para que não chegasse ali uma quantidade absurda de processos, eles criaram o que a gente chama súmulas, e alguma dessas súmulas na área criminal praticamente inviabiliza qualquer tipo de discussão maior. Em que sentido? Nós temos súmulas tanto do STJ como súmulas do Supremo Tribunal Federal que buscam reexaminar, proibir o reexame de provas. Ou seja, em outras palavras, os tribunais superiores eles não analisam mais a questão da prova no sentido de dizer se aquele fato ocorreu ou não. Então eu pergunto na prática, como é que alguém que foi condenado pela primeira e segunda instância, que acabaram analisando as provas, se havia ou não a autoria daquele crime, como é que essa pessoa vai ser absolvida num tribunal superior sem fazer um novo reexame dessas provas, no sentido de dizer se aquele crime ocorreu ou não, se aquela circunstância foi correta ou não, se aquela testemunha ela depois corretamente ou ela mentiu. Ou seja, é uma situação impossível na prática. Eu pessoalmente eu tenho 21 anos na área jurídica e nunca vi nenhum caso real, assim, pode até haver, mas eu realmente desconheço por completo, de uma pessoa que tenha sido condenada em primeira e segunda instância e essa pessoa ter recorrido para o Tribunal Superior e mesmo assim o Tribunal Superior então ele ter reanalisado essas provas e entendido que aquela pessoa seria inocente em virtude desse reexame de provas que ele fez. Ou seja, os próprio tribunais superiores eles vedam essa possibilidade de reexame de prova. Então, nesse sentido, eu pergunto,
qual é o propósito, vamos colocar, qual é o sentido de você esperar uma decisão até a última instância, no caso, se essa própria última instância ela se nega a analisar as provas, no caso, em termos de reexame de prova. Então é uma coisa sem sentido. Fora essa questão, nós temos no nosso ordenamento jurídico inúmeros recursos. Eu poderia citar aqui para vocês, só nessa área criminal, apelação, poderia citar embargo de declaração, embargo de divergência, embargos infringentes, recurso especial, agravo em recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário. Então, assim, poderia até, e dentro dos próprios tribunais existem alguns tribunais que têm ainda mais recursos. Então você imagina um recurso como esse, que às vezes demora, tem casos que demoram até anos para serem julgados, e ainda mais com uma justiça como a nossa, que tem inúmeros feriados. Se você for olhar, por exemplo, a semana passada nós tivemos o feriado da Páscoa, onde no âmbito federal eles só trabalharam até terça-feira, quarta-feira já não trabalharam mais. Férias forenses, etc. Então, na prática, isso aí significa o quê? Impunidade. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se a gente não quer que as pessoas sejam presas já em segunda instância, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: nós queremos ver, então, situações como aquela, por exemplo, caso do Maluf, chegando lá com quase 90 anos de idade, no caso, e finalmente sendo preso, e muitas vezes chegando ali, conseguindo um habeas corpus no sentido de dar uma prisão domiciliar humanitária para aquela pessoa. Eu pergunto, isso é interesse da sociedade manter esse tipo de situação? Ou seja, se o cara for preso por não ter morrido ou o crime não ter prescrito, porque até eu considero que os prazos de prescrição na nossa lei, eles são prazos curtos, e ainda mais, muita gente não sabe, se a pessoa tem menos de 21 anos ou tem mais de 70 anos, essa prescrição cai pela metade. Se justifica-se, no caso, você ter essa impunidade no caso que ocorre. Então, por todas essas razões, eu acho que é totalmente sem sentido, se você vê o sistema atual, você querer prender alguém apenas após o trânsito em julgado. Ou seja, ou muda-se o sistema por completo, ou então não espere nada, não tenha esperança nenhuma com a justiça, espere apenas, no caso, impunidade e prescrição. E, eventualmente, um caso isolado de condenação por alguns poucos anos. Porque até com relação a isso, quando a pessoa é presa em definitivo, ali no caso, nós temos, se você pegar a lei de execução penal, que é a lei 7.210 de 84, nós temos vários e vários, no caso, os benefícios penitenciários, que a pessoa rapidamente ela pode estar na rua, entendeu? Com livramento condicional, progressão de regime, remissão de pena, ou seja, cada 3 dias que a pessoa ali trabalha ou estuda, ela já pode abater pena. Então, assim, são vários tipos de benefícios que a pessoa não fica muito tempo presa. Pense, por exemplo, no pessoal do mensalão. Quase todos, ou pelo menos a maioria ali, já está na rua, entendeu? De um crime que foi um verdadeiro sistema de corrupção montado, e rapidamente eles foram colocados em rua. Então, assim, ou a gente, como nação, tomamos vergonha na cara e encaramos a realidade, ou então fazemos de conta. Esse é o meu ponto de vista acerca desse assunto. Um abraço.